Sobre o pneumotórax simples, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então aqui ele vai dar verdadeiro ou falso. O desenvolvimento se dá pela entrada de ar no espaço pleural, em consequência da fratura de arcos costais, provocando o rompimento da pleura visceral e a ocorrência de colabamento do pulmão. Parece correto, né? Verdadeiro. Pode ser identificado pelo mecanismo do trauma e exame físico com inspeção, ausculta pulmonar, palpação e percussão. Informações de dor, presença de tosse e dispneia, associada à diminuição do murmúrio vesicular, sugerem esta lesão, que será confirmada com radiografia de tórax. Parece correto, né? Nesta condição, a oferta de oxigênio por máscara suplementar de 10 a 12 litros por minuto não trará não, falso, né? Como não trará? A manutenção do acesso venoso periférico facilita a administração de analgésicos e infusão de volumes e drogas em caso de instabilidade hemodinâmica. Verdadeiro. Então fica verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre vítimas de queimadura, analise as afirmativas abaixo. A presença de edema de laringe e das cordas vocais, expectoração carbonácea, oligem na orofaringe, chamuscamento de cílios e das vibrícias nasais e rouquidão são sinais de queimaduras das vias aéreas, sendo importante a sua avaliação para a possível necessidade de via aérea definitiva. Esse aqui parece correto, né? Fala aqui do presença de edema de laringe e de cordas vocais, expectoração carbonácea, oligem de orofaringe, parece correto. 2. Os parâmetros hemodinâmicos devem ser monitorados devido ao risco de choque hipovolêmico, sendo importante também o controle de débito urinário, mas sem ser pelo cateterismo vesical. Estranho, né? 3. A alteração do nível de consciência pode estar presente em vítimas de queimadura com traumatismo crânioencefálico, TCE, associado à hipóxia devido ao comprometimento da via aérea ou pelo quadro de choque. A alteração do nível de consciência pode estar presente em vítimas de queimadura com traumatismo crânioencefálico, TCE associado, hipóxia devido ao comprometimento de via aérea ou pelo quadro de choque. Parece correto também. Então a número 1 e a 3, que parece mais correto, né? Número 1 e 3. Número 1 e 3 eu tenho letra E. É o nosso gabarito. Próxima questão. Na norma regulamentadora NR17 sobre levantamento, transporte e descarga individual de cargas, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Sobre a NR. Quando se tratar de trabalhadora mulher e de trabalhador menor nas atividades permitidas por lei, a carga suportada não precisa ser reduzida. Os locais para pega e depósito das cargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da análise ergonômica do trabalho, devem ser organizadas de modo que as cargas, acessos, espaço para movimentação, altura de pega e deposição não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e de outros posicionamentos e movimentações forçadas nocivas aos segmentos corporais. Foi correto, né? Cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaço suficiente para os pés, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos. Parece verdadeiro também. Então, o único meio estranho aqui é a primeira, né? Não seria verdade, falso, verdadeiro, verdadeiro. A letra D seria o nosso gabarito. Próxima questão. Ação alternativa correta que contemple o percentual recebido quanto ao grau de insalubridade em atividades ou operações que exponham o trabalhador a agentes biológicos. Essa questão aqui é uma questão muito específica, não é muito ligado à questão em si da enfermagem, mas o gabarito seria entre 20% e 40% aí de que o trabalhador pode receber até de insalubridade, tá? No mínimo 20%, no máximo 40%. A letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre o trabalhador que realiza atividades em áreas onde existiam fontes de radiações ionizantes, analisa as afirmativas abaixo. Deve permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. Correto. É meio que lógica, né?
Deve estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica. Capacitado inicialmente e de forma continuada. Correto. Deve usar os equipamentos de proteção individual adequados para a minimização dos riscos. Correto, né? Deve estar sob monitorização individual de dose de radiação ionizante nos casos em que a exposição não seja ocupacional. Então, o correto seria 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, letra B. O nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a vacina BCG em contatos prolongados e portadores de hanseníase. Então, no uso aí do BCG contra a hanseníase. Ação alternativa correta. Em menores de 1 ano de idade, comprovadamente vacinados, que apresentem cicatriz vacinal, administrar apenas uma dose de BCG. Em menores de 1 ano não vacinados, devem ser administradas 2 doses de BCG, com intervalo de 6 meses cada. Em menores de 1 ano de idade não vacinados, deve-se administrar uma dose de BCG. Seria o correto. Em menores de 1 ano de idade, comprovadamente vacinados, que não apresentam cicatriz vacinal, administrar 2 doses, não. Em menores de 1 ano de idade, comprovadamente vacinados, que apresentam cicatriz vacinal, administrar... O correto seria aqui, né? Em menores de 1 ano de idade, não vacinados, deve-se administrar uma dose de BCG. Normal. Letra C. É o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a vacina de pólio, 1, 2, 3 inativada, VIP, ação alternativa correta. Volume da dose via administração, não, 1 ml não. Via oral não. O esquema é administrar 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, o intervalo mínimo é de 30 dias. É correto. O volume da via de administração é de 0, não. A crianças em até 6 anos, 11 meses e 29 dias, sem comprovação vacinal, deve-se administrar 3 doses, não. Administrar o primeiro reforço com VIP aos 15 meses, 15 meses e o segundo com 4 anos de idade. O que está completo aqui é a letra B, né? O esquema é administrar 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre doses. Correto. Letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O esquema vacinal é administrar a primeira dose aos 12 meses de idade. Correto. Realizar a segunda dose com a tríplice viral aos 15 meses. Errado. O volume da dose e via de administração 0,5 via subcutânea, verdade. Vacina tetraviral está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade entre 15 meses, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Correto. Então seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A, então, é o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a vacina pneumocócica 23 valente, polissacarídica, pneumo 23V, analise as afirmativas abaixo. Indicada na rotina da vacinação dos povos indígenas, administrar uma dose indígenas a partir de 20 anos de idade, sem comprovação vacinal, com as vacinas pneumocócicas conjugadas. Falso. Indicada na rotina de vacinação dos povos indígenas, a partir de 60 anos de idade, administrar uma única dose adicional, respeitando o intervalo no mínimo de 5 anos da dose inicial. Parece correto. Volume da dose via administração, 0,5, correto. Indicada para crianças menores, falso. Seria 2 e 3. 2 e 3 seria correto. 2, 3. 2 e 3, letra D. Seria o nosso gabarito. Próxima questão. Ação alternativa que contemple a posição utilizada na técnica de realização do teste do estímulo sonoro simplificado. Teste. Na gestante. Então, esse teste aí seria apenas um teste para verificar ali na questão da gestante, movimentos fetais, né? Feito um estímulo sonoro ali e é verificado a interação ali do feto com aquele estímulo, tá? E a posição indicada seria a posição de Fowler mesmo. Então, letra C. Letra C, Fowler seria o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre as vantagens da amamentação para a criança, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. É um alimento quase completo, apenas necessitando acrescentar água até os 6 meses de idade. Amamentação, né? Não precisa acrescentar água, não. Seria falso. Dificulta a eliminação do mecônio, não. Falso. Protege contra infecções, verdadeiro. Aumenta o vínculo afetivo, verdadeiro.
Diminui as chances de desenvolvimento de alergias, verdadeiro. Então é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra A seria o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre os imunobiológicos do calendário de vacinação de imunização que estão indicados para gestantes, assinala a alternativa correta. Então, imunobiológicos indicados para gestante. Letra A. Influenza deve ser realizada em 2 doses com intervalo de 60 dias durante a gestação. Não. A hepatite A deve ser realizada uma dose a cada... Não. A hepatite B deve ser realizada em 2 doses com intervalo de 30 dias durante a gestação. Não. A difteria, tétano, pertúsio, coqueluche, né, deve ser realizada uma dose a cada gestação a partir da 22ª semana de gravidez. Correto. A dupla viral deve ser realizada uma dose a cada gestação a partir da 16ª semana de gravidez. Então, correta ali a letra D, né? A partir da 20ª DTPA, né? A gente fala só sobre o tétano, né? Mas a DTPA, ela deve ser a cada gestação, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a gestação múltipla, analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. Relacionada com maior idade materna, entre 15 e os 35 anos, há um aumento de mais de 4 vezes. Ele está falando da gestação múltipla, né? 2. Relacionada com a raça branca. Relacionada com a multiparidade. Relacionada com a história familiar. Pelo lado paterno. Relacionada com maior frequência de relações sexuais. Ligado à gestação múltipla, o que nós temos aqui? Nós temos relacionado com maior idade materna, entre 15 e os 35 anos. Aqui está correto. Raça branca não tem nada a ver. Relacionado com a multiparidade, correto. Relacionada com a história familiar. História familiar pelo lado paterno, não. Relacionada com a maior frequência, sim. Então seria a 1, 3 e 5, né? 1, 3 e 5, letra C. É o nosso gabarito. Próxima questão. Essa aqui é de complete, né? Caracteriza-se pela perda da integridade do ovo, sangramento moderado e acentuado, contendo coágulos e ou restos ovulares, colo uterino permeável, dor em cólica de forte intensidade e redução do volume uterino em relação à idade gestacional. Analise, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então aqui ele está falando de que aborto? Ele falou características aqui, ó. Perda da integridade, sangramento moderado a acentuado, contendo coágulos, restos ovulares, colo uterino permeável, dor em cólica forte e redução do volume uterino. Ele está falando de quê? Está falando de um aborto inevitável, né? Ali já seria um aborto inevitável. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a quimioprofilaxia da doença meningocócica, analisa as afirmativas abaixo. O risco de doença entre os contatos próximos é menor durante os primeiros dias após o início da doença, o que não requer que a quimioprofilaxia seja administrada rapidamente. Está errado, né? A quimioprofilaxia não está indicada para contatos próximos de casos... Não, né? Está indicado. Não há recomendação para os profissionais da área de saúde que atenderam casos de doenças meningocócicas, exceto para aqueles que realizaram procedimentos invasivos, intubação orotraqueal, passagem de catéter, sem utilização de equipamento de proteção individual adequado. Aqui é correto, tá? Então, a única correta aqui é a letra, é o 3, né? Então, seria letra B, o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a doença sarampo, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Doença viral infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. Sarampo? Correto. Transmissão ocorre de forma direta por meio de secreção nasofaríngeas, expelida ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Por isso é elevada a contagiosidade da doença verdadeira. O período de maior transmissibilidade ocorre 4 dias antes e 4 dias após o início do exantema. Correto. O reservatório é o humano. Correto. Então todas estão corretas. Então letra B
É o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre o tétano acidental, analisa as afirmativas abaixo. É considerada doença infecciosa aguda contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani, que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Aqui é correto. O Clostridium tetani é normalmente encontrado na natureza sob a forma de esporo, podendo ser identificado em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas, poeira nas ruas, trato intestinal dos animais, especialmente de cavalos e do ser humano, sem causar doença. Correto. Então seria correto aqui, seria a 2 e a 3. 1, 2 e 3, letra E. É o nosso gabarito. Próxima questão. Então aqui nossa última questão. Assinale a alternativa que contém a denominação do instrumento cirúrgico da figura. Aqui ele mostra uma tesoura, né? Claramente. É centro cirúrgico, mas é uma tesoura. Aí ele fala aqui, trocante, tesoura de maio, pinça, pinça, pinça. É uma questão tranquila, mesmo quem não tem o conhecimento ali sobre clínica cirúrgica, tá? Então isso aqui é uma tesoura. Nesse caso aqui, uma tesoura de maio. É muito utilizada aí pelo pessoal da enfermagem também, tá? Então é isso. Nossa prova aí da EBSER e da Federal de Amapá. Espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, divulga o canal, dá o like, dá o dislike se não gostou. Deixa aí nos comentários alguma prova que você queira que eu comente aqui. O comentário aqui das provas, nessa ideia do canal, um comentário rápido, faço tudo por todas as questões, rapidamente lendo as questões e explicando um pouco sobre cada um dos assuntos ali da questão, tá? Espero que tenha ajudado. Então, bons estudos. Até a próxima.